Talvez você já tenha visto esse vídeo ou talvez nunca tenha ouvido falar, mas em 2009, uma jovem chamada Gabriela Rico Jimenez, ela foi filmada em completo desespero na porta de um hotel de luxo no México, logo após uma festa da elite mundial. Chorando, implorando por ajuda, ela começa a acusar bilionários, políticos e figuras poderosas de crimes simplesmente assustadores, rituais secretos, escravidão, morte de crianças e até canibalismo. Na época, tudo foi tratado como um surto de alguém com problemas mentais. Caso encerrado. Só que o tempo passou e agora, com as novas revelações envolvendo o caso Jeffrey Epstein, e-mails estranhos, teorias antes consideradas absurdas e denúncias cada vez mais pesadas, esse vídeo voltou a assombrar muita gente. E a pergunta que ninguém consegue evitar é: e se a Gabriela não estivesse delirando? E se ela tivesse visto algo que conecta diretamente a elite mundial a esse mesmo submundo que hoje começa a ser exposto? No vídeo de hoje a gente vai revisitar esse caso perturbador e entender os fatos, as teorias, entender o que nunca foi explicado e por que anos depois tudo isso começa a fazer sentido. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Antes de mais nada, deixa eu te contar uma novidade. Você já pensou em conseguir trabalhar em casa, ganhar grana de 800 a 2.000 reais fazendo projetos para empresas? Como assim, Marcelo? Você deve estar se perguntando, né? São projetos usando inteligência artificial que você consegue desenvolver em poucos cliques em pouco tempo. Para você ter ideia, você pode conseguir fazer em cerca de 10 minutos. Se liga só no Anderson, que descobriu isso e hoje ele já pode ir ao mercado com as duas filhas, deixando elas comprarem o que quiserem. A Graziele também aproveitou essa oportunidade e conseguiu comprar ar-condicionado, mesa, máquina nova. Para você ter ideia, se você vende 5 projetos por mês a 800 reais cada, são 4.000 reais extras no seu bolso. E se você quer descobrir como que funciona essa oportunidade de criar projetos com IA, mesmo sem nunca ter usado inteligência artificial antes ou ter conhecimento técnico, clica no link que vai estar aqui embaixo na descrição ou escaneia o QR Code que está aparecendo aqui na tela. O Thiago, o meu amigo que me ensinou a fazer isso, ele vai te explicar tudo lá no WhatsApp, ainda vai te dar uma aula 100% gratuita e prática, onde ele monta um desses projetos ali ao vivo e sem cortes. É uma oportunidade real de você fazer uma renda extra com inteligência artificial. Não perde tempo, clica no link agora ou escaneia o QR Code aqui na tela. Talvez vocês nem se lembrem muito bem, mas há cerca de 2 anos um vídeo antigo voltou a viralizar depois dos escândalos envolvendo o caso Epstein. O registro é de 2009 e mostra uma jovem chamada Gabriela Rico Jimenez em um surto após uma suposta festa da elite mexicana. Gabriela, que tinha 21 anos na época, ela viu seu vídeo rodar o mundo inteiro, não apenas pelo surto em si, mas principalmente pelo motivo por trás daquele comportamento. O episódio aconteceu na porta de um hotel em Monterrey, logo após uma festa que reuniria gente da elite internacional. A história é a seguinte: ela tentou entrar no evento, foi barrada e a partir daí tudo saiu do controle. A modelo começou a implorar para que as pessoas ajudassem e nesse momento passou a dizer coisas que chamaram a atenção de quem assistiu às imagens. A Gabriela começou a expor vários supostos podres da elite poderosa do México. Disse que desde o início de 2001 estaria sob controle desse grupo. Entre relatos ainda mais bizarros, ela afirmou que estava sendo usada como escrava pelo bilionário mexicano Carlos Slim Domit, filho do magnata Carlos Slim, dono do grupo Carso, responsável por empresas como Claro e Embratel, uma das famílias mais ricas e influentes do mundo. A jovem também afirmou que existia uma base subterrânea onde crianças seriam roubadas e disse ainda que Juan Camilo Morinho, um político importante que morreu num acidente aéreo em circunstâncias muito estranhas, na verdade teria sido assassinado. Sus hijos valen mucho la pena y los necesita su padre. Eres un en el alma. Me va a doler en el alma que me lo hayan quitado. Déjenme paz. Porque me llevaron al Ministerio Público y ahí me dijeron que no sabían nada. Me llevaron al hospital general tú. Ahí
E claro, ela fez a acusação que mais chamou a atenção na época, a de que existiria canibalismo nesses encontros bizarros da elite milionária. Sobrou até para a rainha da Inglaterra, que, segundo Gabriela, teria participado de sacrifícios humanos e cometido esses atos de canibalismo também. Pela forma como Jimenez falava, realmente parecia que ela tinha acabado de sair de um lugar onde tudo aquilo teria acontecido. ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada. Que había, o sea, los asesinatos sí, que habían comido humanos. ¡Humanos! Fuera la carne humana. Me llevan. A mí no me llevan hasta que eso no se aclare. A forma como ela se comportava fez muita gente na época achar que ela era louca. Afinal, além de acusar a elite de mortes e canibalismo, algo que já soa difícil de acreditar, embora a gente saiba que existe muita coisa bizarra no mundo, até aí ainda dava para relevar. Só que daí, quando ela começou a falar da morte ali do Mickey Mouse, aí, não sei, né? Parece que ela se perdeu de vez, a credibilidade, se é que tinha alguma, foi pro saco. A las princesas y no Disneylandia. Mataron a Mickey Mouse también por ese... Depois de todo o caos, ela foi presa, colocada num carro blindado e nunca mais foi vista ou ouvida desde então. Isso deixou várias teorias sobre o que fizeram com ela, tá? Será que a Gabriela falou demais e deram um fim? Como eu disse, muita gente achou que aquilo era apenas um problema na cabeça dela, mas também existiam pessoas que acreditavam que aquele jeito meio fora da realidade era de alguém que teria acabado de presenciar coisas absurdas. Se você, talvez, visse alguém comendo carne humana na sua frente, provavelmente você agiria de forma parecida. Outro ponto é que, apesar das notícias afirmarem que ela era modelo e que estaria ou tentava estar nessa tal festa, não existe nada que comprove isso. Na época, um podcast gringo chegou a relacionar o surto dela com alguém que poderia ter sido vítima do projeto MK Ultra, né? Um programa ali, meio que uma teoria também, né? De um programa de experimentos ilegais em humanos da CIA, né? Iniciado em 1953. Se eu não me engano, a gente tem até vídeo falando disso aqui, tá? Se não tiver, vocês me lembrem, se quiser a gente traz aqui, né? Cujo objetivo seria então um controle mental e lavagem cerebral durante a Guerra Fria. Muita gente, né, ao ver surtos desse tipo, logo faz essa ligação, só que isso é difícil de provar, até porque nem se sabe se esses experimentos ainda existiriam hoje, né? Então tudo o que aconteceu continua sendo um mistério, né? Assim como o desaparecimento dela. Mas por que eu estou falando desse caso tanto tempo depois? Porque o caso Jeffrey Epstein vem ganhando desdobramentos ainda mais pesados após novas revelações de arquivos e teorias que circulam na internet. E o que está acontecendo é que muita gente começou a ligar o caso da Gabriela ao do bilionário norte-americano, e é aqui que entra então o plot twist. Com a divulgação de novas informações sobre o caso Epstein, um assunto que passou a circular bastante foi nada menos que acusações de canibalismo. Essa teoria surgiu a partir dos e-mails revelados no caso. Nessas mensagens apareceriam então informações que levaram muita gente a acreditar que teria havido canibalismo nessas festinhas de Jeffrey. Um documento específico acabou puxando essa discussão. Nesse material, uma pessoa afirmou ter presenciado um ritual que teria envolvido mutilação de bebês e canibalismo, supostamente envolvendo aí um ex-presidente dos Estados Unidos. Eles ainda teriam retirado intestinos dos bebês e consumido ali fezes, enfim, um negócio nojento, até difícil da gente aqui descrever, né? Chegaram inclusive a associar esse suposto ato de canibalismo ao fato de que Epstein teria sido diagnosticado com uma doença chamada Kuru. Vale lembrar que surgiram relatos ligando Epstein a outros tipos de rituais, além de uma mensagem estranha de uma mulher agradecendo junto com a foto de um bebê ali por ele ter enviado dinheiro. Nesse caso, ligaram essa imagem e tudo mais, aí a teoria do adrenocromo, né, uma substância, aí vocês já devem ter ouvido falar também, que segundo a teoria, permitiria que pessoas ali poderosas de Hollywood, né, da elite, se mantivessem jovens, né, ao custo de uma única coisa, né, o sofrimento e a morte de crianças, né, seria o sangue retirado ali antes da criança morrer, um negócio tenebroso também, a gente tem vídeo aqui, inclusive, falando sobre isso. E foi justamente com a divulgação desses e-mails que muita gente se lembrou, então,
do vídeo da Gabriela. Afinal, ela dizia literalmente que membros poderosos da elite mundial faziam rituais e teriam comido carne humana. Será que no fim das contas ela estava dizendo a verdade? Bom, sobre o vídeo da Gabriela, a gente já sabe que não existem provas que confirmem tudo aquilo, né? Mas quem garante que a elite que ela dizia ter visto praticando canibalismo não era justamente a turma do Epstein. Já pensou? Isso possa talvez fazer ainda mais sentido se você considerar que ela realmente lhe fosse uma modelo. Como eu disse antes, né, não há nada que comprove as falas daquele dia, mas esse pessoal bilionário teria então plenas condições de apagar qualquer informação que pudesse provar ali o que a Gimenez tinha dito naquele dia, né? Já sobre a tal doença Kuru, né, a verdade é que Epstein nunca afirmou ter contraído isso. Vale lembrar que essa doença aí, a Kuru, não é uma doença bacteriana, mas sim causada pelo excesso de príons no cérebro. Ela existiu principalmente ali na Papua Nova Guiné, entre uma tribo cujo ritual funerário envolvia canibalismo. Então a doença teria começado quando um membro desenvolveu ali o problema espontaneamente, outros comeram a sua carne, né, ingeriram essa proteína e assim ela foi se espalhando. Parece que Epstein realmente chegou a mencionar ali dobramento de proteínas num e-mail, mas não da forma que estão dizendo, tá? E sim por curiosidade. Então também vale separar um pouquinho aqui do que é especulação, apesar de fazer muito sentido muitas coisas, do que realmente é fato, né? Eu não duvido, tá, que tenha rolado algo assim nessas festinhas do Epstein, tá? Os caras são doentios, né? E a gente já viu que pessoas ali aparentemente muito mais normais cometerem canibalismo, tá? A gente tem aqui um caso muito famoso no Brasil, por exemplo, né, dos canibais de Garanhuns, né? Então não seria nada surpreendente, né, se essa história fosse real. Depois daquele vídeo, ela realmente desapareceu. O que saiu nas notícias foi de que ela teria sido internada num hospital psiquiátrico no México ainda em 2009. O registro mais recente, e mesmo assim sem muitas fontes confiáveis, diz que em 2017, aos 29 anos, ela teria sido vista em Juárez, né, uma cidade mexicana. Atualmente, ninguém sabe o paradeiro de Gabriela. Ela tá viva? Tá morta? Será que deram um fim nela? Eu vi que surgiu ali um site mexicano ali, né, um relato de uma suposta testemunha que teria presenciado o surto e falado com ela naquele dia. Segundo essa pessoa, né, cerca de 20 minutos depois, a Gabriela teria sido detida, homens de preto bem vestidos a levaram embora sem dizer pra onde. Outra coisa também, né, cara? Se ela não tá internada ainda e ela tá solta, igual disseram que tinham visto ela em Juárez, ali no México, eu acho que ela já teria feito um vídeo aparecendo na internet, né? Então, assim, pra mim, eu acho que ou ela tá internada ainda ou já era mesmo. Deram um sumiço. Bom, no dia seguinte, essa pessoa teria ido então até as autoridades, contar o que viu, né? A resposta foi de que a Gabriela, ela simplesmente nem existia, né? Pode ser mentira aí, mas é bizarro, né? Se antes o vídeo da Gabriela já deixava muita gente intrigada, imagina hoje, né? Depois de toda essa história explanando ali todo o caso do Epstein. Mas eu quero saber de você, o que você acha? Você acha que o que ela dizia ali naquela época realmente era verdade ou apenas um surto psicológico mesmo? Comenta aqui embaixo, tá? Deixa a sua sugestão para o próximo vídeo também. Ah, e não esquece de clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo aqui na tela para você aprender ainda hoje como faturar criando projetos para empresas.